Tradutor. Otakin, o mestre sênior que recuou da luta contra Torquays, olhou para o véu negro na parte sul da cidade. O que é aquilo? Ele murmurou enquanto estreitava os olhos. As coisas que acontecem nesta cidade não estavam em suas expectativas. Ele pensou que giraria em torno dos 9 vidas e da bruxa vermelha, mas parece que algumas forças desconhecidas estavam se movendo no escuro. Primeiro, o desconhecido reino da exterminação, que era mais forte do que ele encontrou anteriormente. Ele adivinhou que mesmo o outro mestre sênior da Torre do Coração Púrpura não venceria Torquays em uma batalha mano a mano. Então, há essa barreira negra misteriosa. A vibração que ele estava recebendo não era boa e seu instinto também estava lhe dizendo para não abordar isso de forma descuidada. Eu preciso relatar isso ao mestre da torre. Talvez nossa força não seja suficiente para lidar com isso sozinhos, então talvez precisemos receber ajuda das outras torres. Ele murmurou enquanto olhava para os cidadãos desta cidade. Todos estavam em pânico e os guardas da cidade tentavam acalmá-los, mas ele sabia que os guardas da cidade não faziam ideia do que estava acontecendo nesta cidade. Até o senhor da cidade só podia sentar-se em sua mansão. O governante subterrâneo desta cidade era a Bruxa Vermelha e o líder dos 9 vidas. Essas duas organizações possuíam maior poder do que um mero senhor de uma cidade atrasada do país Numa. Mas, neste momento, o mestre sênior sabia que as duas organizações estavam enfrentando uma situação difícil que não podiam imaginar. Algum grupo desconhecido de pessoas se infiltrou nesta cidade e eles estavam tentando derrubar os dois grupos. O dono da cidade foi libertado das garras das duas organizações, mas sabia que alguém assumiria o cargo dessas duas. Os cidadãos ficaram preocupados porque perceberam que uma tempestade virá depois disso. Os nobres famintos da parte central da cidade se moverão. O mestre sênior se virou e saiu. Ele iria deixar este lugar e relatar o que havia testemunhado ao mestre da torre. 2 dias se passaram rapidamente desde a queda das 9 vidas e da Bruxa Vermelha. Seus líderes se foram e ninguém podia comandá-los, então o grupo Clautus aproveitou a chance para engolir seu grupo. Com Torquays como patrocinador, o grupo Clautus levou metade do patrimônio dos dois grupos em apenas 2 dias. Eles também expandiram seu grupo e tentaram lutar contra os nobres na parte central da cidade, mas não tiveram a menor chance. Mesmo que o senhor da cidade quisesse participar desse caos, ele não se juntou porque não tinha força suficiente. Sem um patrocinador no reino da exterminação, ele não seria capaz de vencer, não importa o que fizesse. Torquays e os principais membros do grupo Clautus estavam dentro de uma sala espaçosa com design requintado. Esta mansão foi uma das riquezas que eles tiraram dos 9 vidas. Como é? Torquays perguntou. Pegamos 54% da riqueza da Bruxa Vermelha e 34% dos 9 vidas. Os nobres da parte central estão dando um banquete enquanto fazem de tudo para devorar os pedaços que foram deixados para trás pelas duas organizações. Remina parou por um momento antes de adicionar: nós lutamos com alguns deles no caminho, mas claramente não temos mão de obra. Nos últimos 2 dias, recrutamos alguns dos ex-membros da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas para expandir nosso grupo. No momento, temos mais de 200 membros pela cidade. Não é o suficiente, mas não podemos fazer nada a respeito. A maioria dos membros da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas morreu no incidente na parte sul. Eles foram massacrados por algum especialista. Torquays disse enquanto esfregava o espaço entre as sobrancelhas. O que seria? Torquays ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para Remina. Uma organização desconhecida entrou na cidade há algumas horas e são todos elites. Eles se juntaram ao caos e começaram a saquear a herança dos 2 grupos. Algumas das equipes nobres foram aniquiladas há 1 hora. Remina disse a ele como ela não esperava por isso também. Talvez, este grupo foi a razão pela qual os líderes da Bruxa Vermelha e dos 9 vidas foram embora. Algum detalhe sobre esse grupo desconhecido? Torquays perguntou enquanto batia o dedo na mesa. Parece que não foi fácil controlar esta cidade sem se mover pessoalmente. De acordo com os sobreviventes, o líder do grupo desconhecido é um reino da exterminação. Remina respondeu a ele. Se isso fosse verdade, ela não seria capaz de resolver isso com seu poder.
Ela precisaria contar com Torquays mais uma vez para obter uma vantagem neste caos. Ok, irei pessoalmente dar uma olhada neste grupo. Então, e quanto às informações que eu pedi a você para coletar? A Torre do Coração Púrpura ainda está silenciosa sobre este assunto. Por favor, entenda que nossa influência ainda é fraca, então não conseguimos obter muitas informações internas sobre as forças líderes deste país. Eu sei, é por isso que estou tentando ajudar seu grupo a construir fama. Torquay suspirou enquanto fechava os olhos. Parece que ele precisava perturbar Solta mais uma vez. Ele se levantou e disse, continue o que está fazendo. Vou relatar isso ao meu líder. Sua figura desapareceu em um piscar de olhos. Remina apenas olhou para a posição anterior de Torquays em um pensamento profundo. Ela sabia que Torquays era um poderoso reino da exterminação que poderia até derrotar um mestre sênior da Torre do Coração Púrpura. Só para ajudar a ver o quadro melhor, os líderes da Bruxa Vermelha e dos Nove Vidas evitaram um mestre sênior em um confronto direto. Isso é o quão perigoso um mestre sênior era, mas Torquays poderia até mesmo fazer um mestre sênior recuar. Então, quem era capaz de ordenar um homem tão poderoso como Torquays? Mesmo com a turbulência em toda a cidade, Solta ainda vivia pacificamente em sua pequena cafeteria. Ele estava muito ocupado aumentando sua capacidade de energia usando um orbe de um monstro de quinta evolução. Depois de um tempo, Solta largou o orbe em sua mão antes de se levantar e se sentar em uma cadeira vazia. Ele olhou para o sistema e viu que seu nível de energia havia atingido 1900 pontos. Ele ficou satisfeito com este desenvolvimento, pois não esperava que em apenas uma semana seu nível de energia aumentasse muito. Este não era mais um jogo, então um treinamento simples como este poderia lhe dar pontos de experiência, mas a quantidade era pequena. O sistema era sua maior força naquele momento, então ele precisava trabalhar às vezes sem depender dele. Sem o sistema, ele não seria capaz de levar o legado do Deus. O legado do 13º Zodíaco era muito poderoso para um mero monstro no terceiro estágio da evolução como ele. Ele até adivinhou que precisava se tornar um monstro de quinta evolução para assumi-lo completamente. Bem, era um dos requisitos que ele precisava para obter a autoridade cósmica de Serpentário. Ele já teve sorte que o sistema conseguiu armazenar o legado perdido no armazenamento do sistema ou então ele não seria capaz de obtê-lo em toda a sua vida. Ele só alcançaria o nível 49 e seria apenas isso. Embora o sistema convertesse parte da energia em pontos de experiência, ele ainda não conseguia colocar à força todo o legado dentro de seu corpo se pudesse, então ele não teria que comprá-lo. Mas seu corpo estava muito fraco, então o sistema não teve escolha a não ser colocar o legado restante no armazenamento do sistema para que ele tivesse a chance de recuperá-lo no futuro. O sistema não tinha nenhum inventário, então ele só poderia colocar o legado no armazenamento do sistema. Se eu já estivesse na quinta evolução, não precisaria usar pontos de habilidade ou pontos de atributos livre para recuperá-lo. Solta pensou antes de suspirar. Ele voltou a si quando ouviu uma batida na porta. Meu senhor, o velho está aqui. A voz simples de Yensha soou atrás da porta. Velho? Oh, Franklin. Chame ele. Solta percebeu que ela devia estar falando sobre Franklin. Em seu grupo, Franklin era o único que tinha esse tipo de aparência. Logo, Franklin entrou na sala e imediatamente se ajoelhou na frente de Solta em sinal de respeito ao homem a quem jurou servir. Como é? Solta perguntou enquanto olhava para Franklin com uma expressão séria. Já criei um grupo chamado Noxious nas profundezas deste país. Já estabeleci o nome desse grupo para algumas famílias nobres de todo o país. Franklin relatou. Quantos empregos o seu grupo conseguiu na semana passada? Já concluímos 35 cargos de alto nível. Meu grupo consistia em 100 ranks C de Elite e 10 ranks B de Elite. Atualmente, sou o único rank A na organização. A organização assassina chamada Noxious será deixada para você. Leve Isabela com você, sua força e habilidade serão compatíveis com este tipo de trabalho. Bem, se ela não quiser, então não a force. Solta disse, vendo que uma das etapas foi concluída. Uma organização assassina sob seu comando.